eu preciso lhe fazer uma pergunta honesta e muito séria. Quem é o anticristo? Você sabe quem é o anticristo? Será que podemos saber? Temos alguma pista? Alguma indicação? Algum norte para termos essa resposta? Talvez é preciso conceituar o que é anticristo. É um sistema? É um partido político? É uma ideologia? É uma corrente filosófica? É um governo impessoal? Quem é o anticristo? Durante a história, várias pessoas ousaram afirmar que o anticristo é este, ou aquele outro. Uns acharam que era Nero. Ele foi um imperador crudelíssimo que governou Roma do ano 54 ao ano 68. Ele incendiou Roma, ele crucificou os cristãos, queimou os vivos para iluminar as noites de Roma. Outros acharam, ao longo da história, que poderia ser Adolf Hitler, antes dele, Napoleão Bonaparte, mais recentemente, Mikhail Gorbachev, outros acham que foi Mao Tse-tung, outros acham que foi Putin, hoje eu acho, alguns que acham que tem Elon Musk, e por aí vai. A lista é imensa. Quem é o anticristo? Os reformadores do século XVI e os documentos teológicos produzidos pós-reforma, sobretudo as confissões de fé, escritas na sua maioria pelos puritanos, entendiam que o Papa era a figura do anticristo. Pelo fato de que, naquele tempo, as perseguições, a Inquisição, vinham, em grande parte, patrocinados pelo Papa. Também porque a figura dele usurpa o lugar do Pai, conforme Mateus 23:9, o lugar do Filho, quando ele se apresenta como fundamento da igreja, cabeça da igreja, e sumo pontífice, e essa palavra sumo pontífice, que significa supremo mediador, ou sumo sacerdote, posição só ocupada por Jesus, e também usurpa o lugar do Espírito Santo, quando ele se apresenta como vicário Filho de Deus, ou vigário do Filho de Deus, que significa em latim o substituto do Filho de Deus, quando na verdade esse é o papel do Espírito Santo. Mas fica a pergunta, quem é o anticristo? Não se fecha essa questão. Todas as pessoas que disseram este ou aquilo outro, fracassaram. Podemos afirmar, e a Bíblia diz isso, há muitos anticristos. O espírito da iniquidade já opera no mundo. A palavra anticristo tem dois significados, aquele que é contrário a Cristo e aquele que se coloca no lugar de Cristo. Tem muitos anticristos por aí. Esse espírito já está operando. Mas eu quero examinar com você, com mais vagar, dois textos da Bíblia que apresentam de maneira mais clara quem é o anticristo. Então, o primeiro texto que eu convido você para examinar comigo é Apocalipse capítulo 13, versos de 1 a 8. E eu vou ler versículo por versículo para a gente ir examinando juntos. Se você está aí com a Bíblia na mão ou disponível para abrir a Bíblia comigo, vai ser muito bom, muito bom. Então está escrito assim. Primeiramente, me permita dizer que Apocalipse é um livro simbológico. São figuras simbólicas.
retratando verdades espirituais. Está escrito: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Quando ele diz vi surgir do mar, não é o mar Atlântico, Oceano Pacífico, Mediterrâneo, é uma figura simbológica, e ela é interpretada aqui no livro de Apocalipse mesmo, capítulo 17, verso 15, fala o que significa essas águas do mar. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, quando diz que a besta surge do mar, ela vem dessa turbulência das nações, dessa confusão das nações, desta efervescência étnica de tantos povos, de tantas línguas, de tantas raças. Quando diz que esta besta, porque é a figura de uma fera selvagem, de um animal perigoso, que ele tem 10 chifres, chifres fala de poder. Quando diz que tem 10 chifres, é que tem muito poder. Quando diz que tem 7 cabeças, cabeça é comando, e 7 número da perfeição, é que ele tem poder e tem controle, tem governo, tem estruturas debaixo da sua autoridade. Então, essas cabeças de poder, essa cadeia de comando é de blasfêmias, nome de blasfêmias, ou seja, vai ser um ser maligno, perverso, que vai se opor diretamente a Cristo, a Deus. Versículo 2: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. O que significa isso? Ele está trazendo à tona 3 feras selvagens: leopardo, urso e leão. Assim como esses animais selvagens são predadores perigosos, que subjugam suas presas, que destroem suas presas, que se alimentam de suas presas, ele virá na força desses animais selvagens, com o mesmo poder de destruição, com a mesma fúria para destruir, devastar, arruinar. Prosseguindo, versículo 2: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Preste atenção agora. O dragão é uma figura do diabo. O diabo é esse ser caído, maligno, perverso, assassino, ladrão, pai da mentira, destruidor. O diabo vai dar a este anticristo 3 coisas. Primeiro, o seu poder. Segundo, o seu trono. Terceiro, grande autoridade. Então você percebe que o anticristo vai ser uma espécie de incorporação do próprio diabo. O poder que ele vai exercer é o poder do diabo transferido a ele. A autoridade que ele vai ter é a autoridade do diabo transferida a ele. O trono do diabo vai ser o trono dele. Comando, controle. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, o diabo é um imitador. Sendo Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele vai tentar imitar isso, um simulacro da Trindade. O dragão, o anticristo, o falso profeta. Como Jesus foi golpeado pela morte, morreu e ressuscitou, ele vai tentar um simulacro de morte e ressurreição. Vai se levantar de uma ferida mortal. O resultado desse fato extraordinário, está escrito, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Toda a terra não é terra, chão, poeira, pedra, areia. Não, toda a terra, gente, pessoas. Está escrito, toda a terra se maravilhou e seguiu o anticristo. Aqui é a figura de anticristo. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Ou seja, o anticristo recebe a autoridade do diabo, e as pessoas que seguem o anticristo adoram o diabo, adoram o dragão.
também adoram a besta, ou seja, o anticristo vai ser objeto de adoração, assim como o diabo vai ser objeto de adoração. As pessoas vão adorar o diabo, que é o dragão, e vão adorar a besta, que é o anticristo. Agora note, na medida em que as pessoas vão adorar o diabo e o anticristo, elas vão fazer uma pergunta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Agora, a figura do anticristo cresce a tal ponto, no imaginário popular, que a pergunta que as pessoas vão fazer é esta: quem é como a besta? Quem? É a figura mais importante, mais poderosa, que tem mais controle, que tem domínio de tudo. E a pergunta segunda é esta: quem pode pelejar contra ela? Quem pode pelejar contra o anticristo? Vai parecer um ser imbatível, invencível, insuperável. Porque o diabo deu para ele seu poder, seu trono e sua autoridade. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Isso é um termo simbólico, na melhor das interpretações que já encontramos até hoje. Esse espírito do anticristo opera desde a primeira à segunda vinda de Cristo, mas o diabo e o anticristo têm um tempo limitado. Ambos, tanto o dragão quanto a besta, tanto o diabo quanto o anticristo, vão ser lançados no lago do fogo. Apocalipse 19, eu quero ler isso para você, no versículo de número 20 está escrito assim: mas a besta foi aprisionada, que é o anticristo, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, a marca do anticristo, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, anticristo e falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Então, ele é um ser que tem tempo de validade e vai ser fragorosamente derrotado e peremptoriamente condenado, irreversivelmente condenado. Seguindo a leitura no verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Veja você que agora tem um outro elemento desse anticristo. Ele é um blasfemador. Ele vai se insurgir contra Deus, falar impropérios contra Deus. Como ele não pode atingir aqueles que já foram glorificados, ou seja, desde Abel, que foi a primeira pessoa a morrer na história, até o último homem que vai morrer na história. Ele vai agir aqui na terra, mas esses que já morreram já estão com Cristo, a alma deles já está reinando com Cristo. Ele não podendo atingir essas pessoas, ele vai falar mal delas. Está escrito: para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Ele vai atacar os que moram na terra e ele vai falar mal dos que moram no céu. Agora veja comigo o verso 7. Foi-lhe dado também, preste atenção no também, que está acrescentando mais alguma coisa. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Vamos entender essa palavra, porque muita gente acha que santo é aquele que não peca. Às vezes você diz: você, e aí santo, tudo bem? Eu falo: não, eu não sou santo não. A ideia de santo que as pessoas têm de uma pessoa que não tem pecado. Mas santo, na linguagem bíblica, é aquele que foi separado para Deus. É aquele que foi salvo pela graça. Embora ainda continue sendo um pecador, é santo. Posicionalmente e processualmente sendo santificado. Então, ele vai pelejar, está escrito aqui, foi-lhe dado também. Agora preste atenção. Foi-lhe dado. Lhe dado. E quem que deu? Veja você que quem tem toda a autoridade nos céus e na terra é Jesus. O diabo e os seus agentes só podem agir debaixo da permissão de Jesus. O anticristo não pode agir à revelia do controle de Jesus. Foi-lhe dado que pelejasse contra os santos e os vencesse. Como assim?
Como é que o anticristo vai pelejar contra os santos, contra a igreja e vencer os santos e vencer a igreja? Eu vou explicar isso muito bem. O anticristo vai chegar, ele não quer, na verdade, matar. Ele quer levar um crente à apostasia. Ele quer é que um crente negue a sua fé, se capitule a ele. Mas no momento em que um crente, em vez de negar a sua fé, blasfemar contra Deus, rejeitar Jesus para adorar o anticristo, esse crente diz, não, eu prefiro morrer, abandonar a minha fé, o anticristo mata. É nesse sentido que está dizendo que ele vence. Ele vai derramar sangue de muitos cristãos. Olha mais. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, ou seja, o governo dele, o controle dele vai ser universal. Universal. E prossegue. E adorá-la-ão, ou seja, adorarão o anticristo, todos os que habitam sobre a terra. Ou seja, se o governo dele vai ser extenso sobre toda a terra, toda a população da terra vai adorar o anticristo. E aqui tem uma cláusula de exceção. Preste muita atenção aqui. Todos vão adorar o anticristo, exceto, está escrito no verso 8, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, todos aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e esses são aqueles que creram no Senhor Jesus, foram regenerados, justificados, estão sendo santificados, são habitados pelo Espírito Santo. Esses cujos nomes estão escritos no livro da vida, nenhum desses vai adorar o anticristo. Nenhum desses. Em outras palavras, Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas para o anticristo. Porém, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, ou seja, que não foram regenerados, salvos pela graça, todos vão adorar o anticristo. Agora, vamos entender outra coisa aqui, porque está escrito que foi dado a ele pelejar contra os santos e os vencesse. Mas no capítulo 12 desse mesmo livro, de Apocalipse, versículo 11, está escrito assim, eles, pois, o venceram. Venceram quem? Eles quem? Os santos. Venceram quem? Venceram o diabo e seus agentes, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Ou seja, o anticristo vai vencer os crentes porque pode matá-los. Mas quando o crente prefere morrer a negar sua fé, o crente derrota o diabo e o anticristo. E o crente derrota o diabo e o anticristo, não com armas carnais, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E testemunho no grego é martiria, de onde vem a palavra mártir. Então o crente, ao morrer pela sua fé, ele vence o diabo, ele vence o anticristo. Esta é a informação que João nos traz no capítulo 13 de Apocalipse. Agora eu quero remeter você para um outro texto, que é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 12. Então, se você está com a sua Bíblia aí, vai comigo para lá, para a gente fechar esse assunto. Capítulo 2, 7 a 12. Eu vou ler também, versículo por versículo, para clarear. Está escrito assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, esse espírito do anticristo já está operando, desde a primeira vinda até a segunda vinda. Aguarda somente que seja afastado aquele, preste atenção, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, é uma palavra que Paulo está usando para o anticristo. Em Apocalipse ele é a besta, nas cartas de João ele é o anticristo,
Nas cartas de Paulo, ele é o iníquo. Na palavra de Jesus, ele é o filho da perdição. Então será de fato revelado o iníquo, versículo 8, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, o anticristo não vai ser derrotado por um sistema político, por um partido político, por um líder político, por um exército armado. Ele vai ser derrotado pela manifestação, pela parousia do Senhor Jesus Cristo. Na linguagem bíblica, matá-lo-á com o sopro da sua boca. Ele vai ser quebrado repentinamente, sem que haja cura. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele está usando a mesma linguagem lá de Apocalipse 13. Ele vai agir na eficácia, no poder de Satanás. Com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então preste atenção aqui. Nessa geração nossa, que aplaude milagre, que corre atrás de milagre, que crê em tudo enquanto é milagre, que se faz propaganda por aí, que se faz propaganda até de milagre que nunca aconteceu. O diabo e o anticristo virão fazendo milagres, prodígios da mentira. Então nem todo milagre tem procedência divina. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Que Paulo está dizendo que o anticristo vem com todo engano de injustiça aos que perecem, porque ele não vai enganar os salvos, ele não vai enganar os santos, ele não vai enganar o povo de Deus. Mas aqueles que perecem vão ser enganados. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Ou seja, olha o que Deus está dizendo aqui. Deus está mostrando o caminho, Deus está mostrando a luz, Deus está mostrando a verdade, Deus está mostrando a justiça. E os homens dizem, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso. E vira as costas para Deus e rejeita Deus, e rejeita a palavra de Deus, e rejeita o evangelho de Deus. Então Deus entrega essas pessoas. Deus entrega essas pessoas ao engano do anticristo. É o que está escrito aqui, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. As pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Em outras palavras, não há situação mais perigosa para um ser humano do que Deus entregar esta pessoa a si mesma. É como se o homem está pisando no acelerador para ir para o pecado e Deus pisando no freio. Ele pisa no acelerador, Deus pisa no freio. O pecador pisa no acelerador para desobedecer a Deus, Deus pisa no freio. Chega uma hora que Deus diz o seguinte, é isso que você quer? Deus tira o pé do freio. E o homem vai assodadamente para o abismo, a ponto de adorar o anticristo e o dragão. Agora, é curioso que Paulo fala a seguinte figura, ele fala aquele que o detém e depois o que o detém. O que seria isso? Muito possivelmente, versículo 6 está escrito, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna, e aquele que o detém. O anticristo, ele vem conforme Apocalipse 13, interpretado por Apocalipse 17 e 15, dessa turbulência das nações. Ele vai quebrar toda a banca. Ele vai ser um líder mundial. Então, é necessário que haja uma desordem para que ele assuma. Então, um governo estruturado com leis estabelecidas é um impedimento para ele agir. Então, toda essa caotização do mundo, toda essa confusão das nações, esse bate-cabeça entre os líderes mundiais, abre espaço, abre caminho para um ditador mundial que vai ter controle.
E é por isso que em Apocalipse vai falar que o número dele é número de homem, não é um partido político, não é uma ideologia, não é um sistema de governo, é um homem. E o número dele é 666. E o que significa 666? 7 é o número da perfeição, 6 é o número incompleto, 666, 666, 3 vezes repetido, o número da incompletude é o máximo da iniquidade, é o máximo da crueldade, é o máximo da violência, é o máximo do anti-Deus na história. Então, hoje o que você percebe é que o cenário para o levantamento desse líder mundial está pronto. Aliás, Arnold Toynbee, historiador, já disse que o mundo está preparado para adorar a qualquer líder que oferecer para eles paz. Hoje você percebe que os dados dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta podem ser empacotados na cabeça de um alfinete. O avanço tecnológico, a comunicação célere, a inteligência artificial, o controle e o supercontrole, hoje consegue ter dados de todos os habitantes da Terra, tudo debaixo de um controle. Imagine isso nas mãos de um ditador mundial, que reúne em si poderes sobre-humanos, que receberá autoridade, o trono e o poder de Satanás. Foi-lhe dado esse poder por um tempo limitado, a ponto de ele ser adorado em todas as nações da terra e por todas as pessoas da terra, exceto aquelas cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quem é o anticristo? É este ser humano que recebe um poder maligno para agir em um tempo limitado, com poder limitado, que só Deus tem todo o poder. E é necessário que você se prepare. É necessário que você esteja preparado. Porque a única maneira de se escapar deste poder quando ele chegar é você estar abrigado debaixo do sangue de Jesus, da palavra do testemunho. Eu espero que esta reflexão possa ter ajudado você a compreender um pouco melhor quem é o anticristo. Que Deus ajude a você, que Deus abençoe sua vida. Está na hora de você se voltar totalmente para Jesus. Abraçá-lo como seu salvador pessoal, como Senhor da sua vida, porque nele e só nele você tem verdadeiro refúgio. Deus abençoe sua vida.